Nós vamos estar ministrando uma série de mensagens. Quando nós fazemos uma série, o propósito é que a gente possa aprofundar, amém, irmãos, alguns temas da palavra de Deus. Recebemos também bênçãos específicas do Senhor. E a Bíblia, irmãos, ela é um livro que usa muita analogia, muitas metáforas. Deus, irmãos, ele faz muitas analogias para tentar trazer para nós, amém, irmãos, aquilo que é complexo do mundo espiritual, numa linguagem que nós podemos entender. E nesse mês de fevereiro nós vamos usar muito a analogia do sol. A Bíblia, irmãos, em muitos versículos, ela compara o agir de Deus, como Deus opera em nossas vidas, algumas características do sol, o sol de Deus na nossa vida, amém, irmãos? E cada domingo nós vamos ministrar um versículo, uma promessa de Deus para nós. E hoje, irmãos, nessa noite, Deus quer falar conosco sobre o nosso Deus, o sol da justiça. Repita comigo, diga assim: o meu Deus vai se levantar como o sol da justiça. Diga mais uma vez, diga assim: o meu Deus vai se levantar como o sol da justiça. Quantos precisam da justiça de Deus sobre a sua vida? Nós precisamos, eu preciso. Malaquias 4:2 diz o seguinte: mas para vocês, para quem, irmãos? Para vocês que reverenciam o meu nome. Algumas versões na palavra, no lugar da palavra reverenciar, está a palavra temer, honrar. Para quem teme, quem honra o nome de Deus, quem reverencia o nome de Deus, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Olha que coisa maravilhosa. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Diga glória a Deus. Repita comigo e diga assim: isso não é justo. Diga mais uma vez, diga comigo: isso não é justo. Por que alguns estão dando risadinha já, né, irmãos, né? Quem aqui já falou quando era criança, isso não é justo? Levante as mãos, né? A gente fala demais, né? Estamos aí na época das crianças, né? Da volta às aulas, pais comprando os materiais, e às vezes não conseguiram comprar aqui, né? A criança, aquela mochila que ela queria, já fez, ficou emburradinha, né? Isso não é justo. Aliás, irmãos, hoje, no final do culto, nós vamos orar pela bênção da volta às aulas, viu, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. No culto das 9, na hora que eu falei isso, irmãos, teve uma pessoa que deu um glória a Deus tão forte. Falei, se esse estava desesperado, né? Outra pessoa falou assim: pastor, se eu soubesse que ia ter a bênção da volta às aulas, eu ia trazer meu filho nos 4 cultos para receber a unção, né, irmãos? Mas, né, nessa noite Deus quer falar conosco sobre o Deus que é a nossa justiça. Conta-se, irmãos, uma história de 4 crianças. Quantas crianças, irmãos? 4. Pastor, por que 4? Porque a gente é quadrangular, fica tudo mais fácil, amém, irmãos? 4 crianças estavam brincando, e elas passaram a tarde inteira brincando. De repente uma mãe falou assim: crianças, venham para cá, né? Quero trazer um lanchinho para vocês. E aquela mãe, irmãos, trouxe 3 barrinhas de cereal, e deu uma barrinha para uma criança, deu uma barrinha para outra, deu uma barrinha para 3. Outra 4ª criança não recebeu. O que vocês acham que ela falou, igreja? Isso não é justo. Por que eu não ganhei barrinha de cereal? Por que só deu para elas? Por que você gosta mais delas e não deu barrinha de cereal para mim? Aí uma outra mãe viu que uma criança não recebeu. Sabe o que ela fez? Foi lá no McDonald's, irmãos, olha que coisa. E comprou um McLanche feliz. A batatinha, agora vem um danoninho, está mais fitness, né, o negócio lá, né? Aquele suquinho, aí deu para aquela criança que ficou sem a barrinha de cereal. Na hora que aquela criança, irmãos, pegou um McLanche feliz, o que você acha que as outras 3 disseram? Isso não é justo. Algumas crianças estão até falando já aqui, né? Isso não é justo. Por que a gente está comendo barrinha de cereal e ela está comendo um McLanche feliz? Mas elas foram brincar, começou a escurecer, já não podiam mais brincar, elas queriam continuar brincando. E aí de repente uma outra mãe chegou e falou assim: crianças, venham aqui para dentro, vocês não vão brincar mais. O que vocês acham, irmãos, que as 4 crianças falaram? Isso não é justo. A gente quer continuar brincando. Mas, irmãos, nessa ilustração mostra para nós que desde criança, desde pequeno, sabe o que todos nós já temos, irmãos? Uma sede de justiça dentro de nós. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso não é, irmãos, somente um aspecto físico, na verdade é muito mais do que isso. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que alguns atributos, algumas características da essência de Deus já foram depositadas dentro de nós. Quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus de plena e total justiça? Diga glória a Deus. Amém? Deus já depositou, irmãos, dentro de nós um desejo por justiça. O que é a justiça, irmãos?
A justiça, né, nós poderíamos passar muito tempo, mas de uma forma bem objetiva, nós poderíamos dizer que a justiça, irmãos, é entregar a alguém aquilo que ela merece. Isso é ser justo. Ser justo, praticar justiça, é entregar aquilo que a pessoa merece. E isso, irmãos, não é somente recompensar coisas boas, mas ser justo também é penalizar as coisas erradas. Justiça é entregar o que você merece. Você merece recompensa, você merece ser retribuído de forma positiva pelo que você fez, que assim seja. Mas também é corrigir aquilo que precisa, aquilo que está de errado. Fazer a justiça, irmãos, é fazer o que é correto, aquilo que é o certo. E o nosso Deus, irmãos, Ele já embutiu dentro de nós essa justiça. Porém, irmãos, por causa do pecado, quando o pecado entrou na humanidade, a injustiça também começou a operar. Nós podemos ver, irmãos, a injustiça já começando lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus teve que fazer para reparar o erro de Adão e Eva? Você lembra da história? Jesus teve que matar um animal, e para da pele daquele animal fazer roupas para eles, porque naquele momento eles ainda não tinham, né, essa sensação, eles andavam nus, mas não tinham essa mentalidade. E aí quando eles cometem o pecado, eles percebem que estão nus. Então a Bíblia diz que Deus mata o animal, pega daquela pele do animal e faz roupas. Ou seja, o que o animal tinha a ver com a história? Ou seja, foi justo o animal ter que morrer por causa deles? Não. A injustiça já operou ali. Irmãos, e se tem algo que nos machuca, que nos dói, é a dor da injustiça. Como dói a gente passar pela injustiça. Como dói, por exemplo, irmãos, quando nós passamos pela injustiça de um tratamento diferencial. Como nessa historinha que nós falamos. Por que uma recebeu e a outra não recebeu? Por que uma recebeu uma barrinha de cereal e a outra recebeu um McLanche? Isso, irmãos, nós falamos aqui, mas tem coisas muito mais sérias. Só quem passou sabe o que é, por exemplo, a dor do racismo. Você ser tratado de forma diferente por causa da cor da sua pele. Só quem passou por isso sabe o que é. Porque você nasceu num determinado lugar, porque talvez você tenha um sotaque. Não faz sentido, irmãos, isso é injusto, porque o nosso corpo, a nossa pele é uma carcaça, isso não define a minha capacidade, a minha competência, o meu caráter, a minha integridade, não é definido pela cor da minha pele, mas o outro me trata por causa dessa forma. Nós sabemos que existe, né, o feminismo, mas também, irmãos, sabemos que existe o tratamento diferenciado de gênero. Existe sim. Tem diminuído atualmente, mas ainda existe em muitos lugares. Quantas mulheres elas recebem menos porque elas são mulheres? Quantas mulheres, às vezes numa reunião, o homem levanta a voz, mas se fosse outro homem não levantava. Mas porque é uma mulher, às vezes naquela reunião, naquela diretoria, se levanta a voz para ela. É injusto. Trata de forma diferente, um tratamento preferencial. Às vezes acontece muito numa casa. Pais que estão aqui, que têm mais de um filho, devemos tomar cuidado, porque a dor, irmãos, dos ciúmes é muito forte. Machuca um filho ser tratado de forma diferente. Às vezes um filho receber mais do que um outro filho. Isso machuca, irmãos. E às vezes, tome cuidado, presta atenção. Às vezes a gente pensa que é uma coisa de criança, e quando crescer isso desaparece. Não, irmãos, se não for tratado, pelo contrário, o tempo só vai piorar. A dor, irmãos, nós recebemos a injustiça da falta de reconhecimento. Fazemos o que é correto, fazemos o que é melhor, e quantas vezes, irmãos, não somos vistos, não somos valorizados. A dor, irmãos, da injustiça, de uma acusação e de uma perseguição indevida. Como é doloroso você ter que às vezes entrar com uma ação judicial para provar a sua inocência, para dizer: olha, eu não fiz isso, isso é injusto, vocês estão me acusando de algo. Ser acusado de algo que não fez, ser perseguido, só quem passa por isso. Enfim, irmãos, esse mundo, irmãos, contaminado pelo pecado original, é um mundo injusto. Nós, como seres humanos, irmãos, podemos tentar praticar e melhorar a justiça? Podemos. Existem meios hoje, numa sociedade organizada, temos um judiciário, procuramos tentar sermos mais justos em nossas casas, em nossos lares, nos nossos relacionamentos interpessoais, amém, irmãos? Mas no final de tudo, irmãos, nós temos que compreender: tudo que é do homem é limitado e é falível. Tudo que é do homem é imperfeito. A justiça humana, irmãos, ela é imperfeita. Porque se a justiça é fazer o que é correto, como que nós podemos agora definir o que é correto? Quem define o que é certo?
Porque quando eu defino o que é certo, presta atenção, quando eu disse, o correto é isso, o certo é isso, essa minha definição, ela é contaminada pela minha visão, pela minha cosmovisão, pelos traumas, pelas minhas experiências. Eu vou definir o que é correto por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu sei. Mas aí é onde que começa o caos, irmãos, porque quando eu defino o que é correto, a pessoa também define pro lado dela o que é correto, e aí nós não conseguimos viver o que? Em unidade. Por isso, irmãos, que quando nós educamos nossos filhos, preste muita atenção, é muito importante quando a gente dizer para alguém, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, nós temos que sempre, irmãos, acrescentar uma vírgula ao final dessa frase, dizer, olha, isso é certo porque a Bíblia está dizendo, porque a justiça verdadeira, irmãos, só vem do nosso Deus, Ele é perfeito na sua justiça, Ele é que pode dizer o que é certo, Ele que pode dizer o que é errado, Ele conhece a tudo, Ele conhece a todos, Ele que pode trazer aquela verdade absoluta sobre a nossa vida. Não é o que eu acho certo, não é o que você acha certo, mas é aquilo que a Bíblia diz que é certo. A nossa justiça, irmãos, ela é limitada. Às vezes você pode até querer fazer justiça, às vezes você pode até reconhecer e recompensar, mas vamos ser sinceros, às vezes eu não tenho todo o recurso necessário para recompensar como a pessoa realmente merece. Quem está dentro, diga amém. Por isso, irmãos, nessa noite, nesse mês, Deus, Ele fala ao nosso coração, e Ele fala para nós levantarmos os nossos olhos, e olharmos para como o sol, e clamar ao Senhor, Senhor, se levanta como um sol da justiça na minha vida. Quando nós olhamos pelo sol, irmãos, o sol, ele é visível, o sol não é escondido. Às vezes podemos ter algumas nuvens, mas isso não está tirando a força do sol, amém, irmãos? O sol, ele é visível. Quando Deus vem com a sua justiça, ela é visível, ela é notória, ela não é escondida. Quando Deus, irmãos, pratica a justiça em nossa vida, Ele realmente nos honra de forma verdadeira. A luz do sol, ela é abundante. Deus, irmãos, pratica a justiça perfeita. Por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Deus não está limitado, Ele pode, irmãos, reparar toda a injustiça sobre a nossa vida, e quando Ele repara, a reparação de Deus, ela não é parcial e nem é total, mas ela é uma reparação abundante, além daquilo que nós esperamos. Você pode dar glória a Deus, irmãos? O livro de Isaías 61 diz que para cada dia de vergonha, para cada dia que você tem sido humilhado, injustiçado, para cada dia que você não tem sido reconhecido, para um dia de vergonha, a Bíblia não diz que Deus vai dar meio dia, não vai dar um dia e vai reparar de forma plena, mas para cada um dia de vergonha, haverá uma dupla honra sobre a sua vida, porque a honra do Senhor é como o sol, ela é visível, ela é abundante e ela jamais falha. O homem pode falhar, o homem pode acusar, o homem pode muitas vezes até remunerar, reconhecer, mas não vai ser total. Mas a justiça do Senhor, ela é abundante, ela nunca falha. Como o sol nunca falhou um dia sequer. Nenhum dia que nós acordamos, você olhou e o sol falou assim, hoje eu não vou aparecer, estou cansado, tirei férias. O sol estava lá. Quando a Bíblia diz, o Senhor vai se levantar com a sua justiça, Ele está dizendo, a justiça do homem pode falhar, a justiça do homem pode não chegar, mas a justiça de Deus jamais irá falhar sobre a nossa vida. Repita comigo, diga assim, quando o sol da justiça se levanta, diga bem forte, eu sou curado e eu sou liberto. Vamos voltar no nosso texto-chave, pode voltar no telão por gentileza. Mas para vocês que reconhecem o meu nome, olha o que o texto diz, o sol da justiça se levantará, e olha, irmãos, que coisa interessante, continuação do versículo, trazendo cura em suas asas. Quando a justiça chega, traz cura, ela cura as nossas asas. Quando a Bíblia fala sobre asas, significa voar, sermos livres para crescer, para progredir, amém, irmãos? Sermos livres para desenvolver nossa vida, sermos livres para viver os sonhos do Senhor. A Bíblia diz que a justiça de Deus, como esse sol, Ele nos cura. Logo, irmãos, se a justiça de Deus, ela nos cura, a falta dessa justiça de Deus, sermos presos na dor da injustiça, ela nos enferma e ela nos paralisa. Quando nós permitimos que a dor da injustiça, ela cresce e ela domina o nosso ser, nós ficamos doentes e paralisados. Quando eu busco, irmãos, a justiça do Senhor, Ele me cura, irmãos, de todo pensamento de revanche e de vingança. Quantos de nós estamos nutrindo dentro de nós a raiva, a irritação,
Talvez alguns aqui tenham raiva da família que nasceu, tem raiva do corpo que tem raiva das circunstâncias, do pai e da mãe que tiveram. Talvez alguns aqui foram prejudicados, pessoas fizeram coisas terríveis contra você, e muitas vezes esse sentimento de injustiça está dominando você, e muitas vezes nós queremos revidar. Mas olha o que diz, irmãos, a Bíblia em Levíticos 19:18: não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não podemos, como cristãos, amém, irmãos? Nós não podemos buscar os meios legais. Às vezes precisamos, é necessário. Nós não temos, em nenhum momento Deus está falando para nós: olha, não entre com um processo, não entre com uma ação. Não é isso que Deus está querendo dizer para nós. Aliás, claro, mas apesar de se Deus te der uma palavra para você abrir mão desse direito, aí é uma direção diferente de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Mas o que Deus está falando para nós, não guarda aí. Isso está travando a sua vida. Muitos de nós queremos, irmãos, às vezes crescer, prosperar para provar algo para alguém. Queremos vingar, queremos se esfregar aquela conquista na frente da pessoa. Deus não vai te abençoar para você prosperar. Deus não vai te prosperar para você esfregar na cara de ninguém. Se livre dessa raiva. Talvez alguns aqui não tenham raiva de um pai, de uma mãe. Talvez alguns aqui foram machucados, traídos e feridos, mas até hoje você não perdoou. Você sabe qual é um dos principais motivos que dificulta muita gente perdoar os outros? A justiça. Muitos têm dificuldade de perdoar, porque na mente da pessoa, às vezes consentimento ou inconscientemente, ela fala assim: espera aí, mas eu vou perdoar você e vai ficar tudo bem assim? E isso não é justo. Não é justo, você me prejudicou tanto, agora eu simplesmente eu te perdoo e fica tudo bem. Talvez você ainda não conseguiu perdoar certas pessoas, porque essa sede de justiça está travando a sua vida. Essa raiva e essa injustiça tem dominado você. Mas preste atenção, irmãos, nós temos que ser curados, e hoje o sol da justiça se levanta para nos curar e libertar. Não retenha o perdão por causa que se é justo ou outro não é justo a pessoa receber o seu perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdoamos por dois motivos. Quantos motivos, irmãos? Dois. Primeiro, perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Daqui a pouco participaremos da ceia. Se pensarmos, foi justo Jesus ter ido para a cruz? Não foi justo. Ele não fez nada de errado. Ele não teve uma falha sequer. Não foi justo Ele ir para a cruz. Quem tinha que ir para a cruz era você e eu. Nós éramos para estar lá. Mas pela morte de Cristo, pela cruz, a Bíblia diz que nós somos o quê? Justificados pelo Senhor. Ele tomou o meu lugar. E a Bíblia diz que pelo sangue de Cristo, posso ouvir glória a Deus? Pelo sangue de Cristo eu posso entrar com ousadia na presença do Senhor. Então, se o inimigo tem assoprado em tua mente, mas você não merece, quem você pensa que é? Olha quantas coisas você errou. Não é justo você receber as bênçãos de Deus. Hoje, através da obra da cruz, nós podemos ser renovados e dizer: Senhor, pela cruz eu tenho acesso direto à presença do meu Senhor. Eu entro com ousadia, e eu posso sim, você pode viver todos os sonhos, os planos, as bênçãos, e todo o amor de Deus está acessível a cada um de nós, porque Ele pagou o meu erro, Ele justificou a minha falha. Mas como eu retribuo o que Ele fez? Eu retribuo o que Ele fez fazendo na vida do próximo. Por isso que Ele diz: perdoe como eu também te perdoei. Então não fique preso, não retenha o perdão a outra pessoa, porque não é justo ela receber o perdão. Perdoe porque Cristo te perdoou primeiro, amém, irmãos? E o segundo motivo: eu perdoo porque eu quero ser livre. O perdão não tem a ver com a outra pessoa, o que ela vai ganhar, o que ela vai perder, mas tem a ver com o que eu quero ser livre. Quando eu seguro o perdão, eu não estou prejudicando o outro, eu estou prejudicando a mim mesmo. Por isso o Senhor fala: não procure a vingança, não guarde o rancor, perdoe e seja liberto nesta noite. Deixa o sol da justiça te levantar e te curar as tuas asas, para você voar e crescer e viver o que Deus tem para a sua vida. Quando o sol da justiça, irmão, se levanta, ele nos liberta de todo o desânimo de ver os outros se dando bem quando fazem mal, porque, irmãos, que coisa que dói.
Como dói, não é mesmo? A gente às vezes nós estamos ali, estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo o que é correto, e às vezes a gente vê aquela pessoa fazendo tudo errado, e parece que dá tudo certo para ela. E muitas vezes o nosso coração começa a desanimar. Será que vale a pena? Será que vale a pena fazer o correto? A dúvida e a incerteza. Mas quando o sol da justiça se levanta, irmãos, esse desânimo, essas dúvidas, elas vão embora, porque eu sou curado. Olha o que diz Salmos 37, versículo 7: descanse no Senhor, guarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira, seja liberto dessa ira, rejeite essa fúria, liberte dessa, não se irrite, e isso só leva o mal. Descansa no Senhor, irmãos, descansa na justiça, porque o sol da justiça está se levantando. Continue fazendo o bem, continue fazendo o correto, continue fazendo aquilo que é de excelente, porque quem precisa ver está vendo. Levante a sua mão, repita comigo, diga assim: quem precisa ver, Ele já está vendo. Confie que o Senhor te fará inocente como um sol do meio-dia. A Bíblia diz no mesmo Salmo 37: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Você não precisa se vingar, você não precisa fazer nada disso. Ele diz: como o sol do meio-dia, aquele sol que estrala, que não tem como esconder aquilo que é visível. Ele manda dizer: eu vou mostrar a sua inocência. Quando o sol da justiça, irmãos, se levanta, todo o sentimento de desânimo pela falta de reconhecimento, ele vai embora. O livro de 1 Coríntios 10, 31, olha que palavra maravilhosa, como toda a Bíblia. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Quer você coma, quer você beba. O texto aqui não está falando assim daquilo que às vezes nós chamamos ministerial e espiritual. Não está falando de quando você orar por um enfermo, não está falando de quando você liderar uma célula, pregar ou cantar na igreja. O que o texto está dizendo é que quando você coma, que é quando você beba, está falando das coisas do nosso dia a dia. Está falando quando a gente limpa a casa, quando a gente faz faxina, quando tem que guardar aquelas cuecas na gaveta, tem que passar aquele pilha de roupa, quando você está treinando, quando você está atrás daquele computador e você está fazendo e ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém elogia. Sabe o que Deus está fazendo? Quando você fizer todas essas coisas, faça como se você estivesse fazendo para mim. Deus, eu estou passando essas roupas para o Senhor. Senhor, eu estou guardando essas roupas para o Senhor. Senhor, eu estou aqui trabalhando para o Senhor. Senhor, eu aqui estou estudando para o Senhor. Faça para Ele, mas não faça relaxadamente, não desista. Provérbios 15:3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ele está vendo. Repita mais uma vez: quem precisa ver, está vendo. O texto diz, olha a sequência do texto, Malaquias 4:2: os que honram a Deus, o sol da justiça se levanta e ele é curado. Olha que coisa maravilhosa. Por que, irmãos, quem honra a Deus, o sol da justiça se levanta? Presta atenção. Porque quando nós começamos a ficar presos na dor da injustiça, a nossa tendência não é mais honrar a Deus. Começamos a dizer: vale a pena fazer o que é correto? Vale a pena fazer o que é certo? Ninguém vê, não valoriza. Tenho feito certo por tanto tempo e nada de bom acontece. A nossa tendência agora é começar a querer desonrar a Deus. Quer saber do que? Vou fazer o errado, vou me atolar no pecado, vou relaxar aqui, vou fazer de qualquer forma. E quando a gente para de honrar a Deus, o sol não se levanta. Mas quando honramos ao Senhor, o sol da justiça se levanta. Quem lembra da história do rei Davi? Deus chega a Samuel e fala: Samuel, vai na casa de Jessé, um dos filhos dele será o futuro rei de Israel. Deus, a Bíblia diz que Samuel chega, chama o pai e fala: olha, um dos seus filhos vai ser o futuro rei. O pai então convoca e chama os seus filhos, mas ali Samuel, guiado pelo Espírito Santo, ele sente: olha, não é nenhum desses filhos. E aí, irmãos, olha o que ele tem que perguntar: não tem mais outro filho? Aí o pai fala: mesmo até que tem um Davi, esquecido pela própria família, nem foi chamado para o jantar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus sabia aonde Davi estava.
Deixa eu repetir algo, presta atenção nisso. Deus sabe o teu endereço, Deus sabe aonde você está. E a Bíblia diz que Davi, irmãos, ninguém via o que Davi fazia, ninguém prestava atenção, ninguém valorizava. Mas Davi, irmãos, naquele campo, ele fazia o seu melhor, ele fazia o que era correto. Ele matou ursos, ele matou leões. A Bíblia diz que ele era um músico, irmãos, ele tocava harpa, ninguém tocava igual a ele na toda aquela nação. Era alguém de excelência. Ele não fazia se alguém estava vendo, mas havia dentro dele o sol da justiça que brilhava dentro da vida dele. Ele não estava em trevas de injustiça, ele não estava em trevas de falta de reconhecimento, de remorso, de raiva. Ele não estava em trevas de desânimo. Brilhava dentro dele, como o Senhor vai fazer brilhar na sua vida, na tua mente, no teu coração. Brilhava o sol da justiça. Ele fazia ali, quem está vendo, mas isso não é problema, porque quem precisa ver está vendo. E esse sol da justiça, como nunca falha, é abundante e é visível. Ele se levanta, e um dia se levantou sobre Davi, e a vida inteira de Davi ele buscou esse sol da justiça. Deus, irmãos, traz a cada um de nós nessa noite. Se coloque de pé glorificando ao Senhor, e Ele diz: continue me honrando, continue fazendo o seu melhor, continue fazendo a tua parte. Perdoe aqueles que falharam com você, não fique aborrecido por aqueles que fazem o errado e se dão bem. Deixa o Senhor ser a tua justiça, deixa Ele ser a tua vingança, deixa Ele fazer o teu nome resplandecer como o sol de meio-dia. Deixa Ele ver, Ele está vendo. Continue, persevere, faça o teu melhor, se dedique, porque quando, irmãos, essas trevas forem embora e você continuar honrando a Deus, o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. Põe a mão em teu coração e fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor Pai, eu creio que esta noite é uma noite de libertação e de cura, Senhor, sobre nós. Que possamos levantar os nossos olhos, ó Pai, e olharmos e vermos o sol da justiça. Venha como um sol, Pai, seja visível, Senhor, a justiça. Deus, ó Pai, faça inocente o nome dessa pessoa na frente de todos, ó Senhor. Honre agora, Deus, ó Pai, nós te pedimos. Eu quero declarar que nesse mês de fevereiro vai ser um mês de reparação, de justiça sobre nós, ó Senhor. O Senhor vai honrar, o Senhor está vendo, eu estou vendo, diz o Senhor. Continue me honrando, Pai. Eu oro agora e eu repreendo. Comece a orar agora com a mão no seu coração, comece a orar por libertação. Eu repreendo todas as trevas da raiva, todas as trevas do desânimo, todas as trevas de falta de esperança, todas as trevas de rancor e de mágoa. Eu repreendo agora, saiam em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, que ao participar desta ceia, o Senhor estende esta misericórdia para outras pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda Ele glorificando. Você pode se assentar neste momento. Pegue o suco de uva e o pão. Miqueias 6:8, para encerrarmos essa mensagem, diz: o que Deus espera de nós? Pratique a justiça. Sabe, irmãos, muitos nossos lares, nossos relacionamentos talvez estão vivendo tantas confusões, porque nós não estamos buscando a justiça. Preste atenção nisso. Antes de você cobrar alguém, antes de exigir algo de alguém, pergunte a si mesmo: é justo? Isso não quer dizer, irmãos, que porque alguém faz algo bom na família, na casa, no seu relacionamento, ela está liberada para fazer todo o errado. Tem que corrigir os erros. Mas sabe, irmãos, por que muitas vezes nossos lares estão tão machucados? Porque quando eu cobro daquela pessoa o que ela não fez, a dor da injustiça já se levanta. Mas espera aí, o que eu estou fazendo? Por isso que há muitas discussões, por isso que há muitos conflitos. Se nós fizermos o que o texto diz em Miqueias 6:8, a misericórdia e a justiça que recebemos de Deus, vamos estender para aqueles. Antes de cobrar, antes de exigir, antes de você ficar chateado com alguém perto de você, porque não fez como você gostaria que fizesse, pergunte-se: é justo? Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou vendo tudo? E assim nós obedecemos a palavra do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, como a paz e a alegria vai reinar nas nossas casas. Você vai receber